Boa tarde, candidato. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Podemos falar sobre feminicídio? Perfeitamente. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual é a natureza da qualificadora do feminicídio, se é uma qualificadora objetiva ou subjetiva, e qual é a relação disso com privilégio no homicídio e com eventual concurso de pessoas. A qualificadora de feminicídio, ela nasceu no ano de 2015. Antes de 2015, nós tínhamos o feminicídio não como uma qualificadora específica, mas o feminicídio poderia, na época, configurar um homicídio qualificado por um motivo torpe, que ela é subjetiva. A partir de 2015, o feminicídio ganha uma circunstância, um inciso próprio. É o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Existe uma grande divergência, se ela é subjetiva ou objetiva. O STJ já se posicionou. Para o STJ, ela é objetiva. E essa conclusão do STJ parece estar reforçada pela Lei 14.550, que altera a Lei Maria da Penha e, inclusive, manda considerar a violência de gênero independentemente de motivos. Agora, temos corrente que discorda. Temos corrente que entende que a qualificadora é subjetiva, pois o feminicídio exige a presença do preconceito, menosprezo ou discriminação quanto ao sexo. De acordo com esse ponto de vista, portanto, seria cabível criminalizar um feminicídio de mulher trans? Também é discutível, vem prevalecendo que sim, é possível feminicídio de mulher trans, mas aqui temos que fazer uma observação. Não há dúvidas de que a Lei Maria da Penha se aplica para a mulher trans, independentemente de o agressor saber que se trata de mulher trans, porque a Lei Maria da Penha não tem natureza criminal, trabalha medidas de assistência e proteção. Já o direito penal trabalha medidas sancionatórias, pena, inclusive penas altíssimas. O direito penal é norteado pelo princípio da responsabilidade subjetiva. Então isso implica no quê? Que no direito penal, apesar de haver feminicídio contra a mulher trans, é imprescindível que se demonstre que o agente sabia que a vítima era mulher trans, para não trabalharmos com responsabilidade objetiva. Ok, o candidato mencionou a possibilidade, então, de que o elemento pena, o direito penal trabalha com a pena e o feminicídio tem uma pena alta, seja relevante para a discussão. Voltemos para a primeira discussão. A natureza da qualificadora admite que um feminicídio seja eventualmente privilegiado, que geraria uma pena menor? Se entender que a qualificadora é subjetiva, ela não coexiste com o privilégio. Se entender que a qualificadora é objetiva, ela coexiste com o privilégio. E aqui eu faço questão de ressaltar, Excelência, que no homicídio, sabendo que o jurado vota primeiro o privilégio, se o jurado reconhecer o privilégio, para quem entende que a qualificadora é subjetiva, ela está prejudicada. Seria possível falar em espécies ou modalidades de feminicídio? A doutrina costuma diferenciar o feminicídio íntimo do feminicídio não íntimo, Excelência. O feminicídio íntimo é aquele feminicídio ocorrido no ambiente doméstico e familiar. O não íntimo, fora do ambiente doméstico e familiar, mas movido por preconceito, menosprezo ou discriminação. Voltando à questão da natureza da qualificadora, perceba que, pelo menos o feminicídio não íntimo, fica difícil aceitar que a qualificadora é objetiva. Porque o próprio legislador, no parágrafo 2º, letra A, inciso 2, fala em preconceito, menosprezo ou discriminação. Em cada uma dessas possibilidades que o candidato citou, o feminicídio seria um crime hediondo? O feminicídio é sempre crime hediondo. Sofre invariavelmente os consectários da 8.072/90. Perfeitamente. Para terminar, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a legítima defesa de honra no tribunal do júri não é uma tese válida para absolver alguém acusado de homicídio da esposa, ou seja, de feminicídio. Isso também teria alguma aplicação no tema que estamos discutindo? Sim, o STF, Excelência, na DPF 779, não admitiu a tese da legítima defesa da honra no crime de feminicídio. O STF etiquetou essa tese como tese lesa humanidade. O STF fez um controle de constitucionalidade e convencionalidade. Aliás, esse controle demonstra que cada vez mais nos distanciamos da pirâmide de Kelsen e vamos trabalhando com um trapézio, onde todo o controle deve mirar a nossa Bíblia política e documentos internacionais de direitos humanos. Agora, Excelência, alguns criticam, alguns entendem que essa decisão do Supremo violou um princípio constitucional específico do júri, que é o princípio da plenitude da defesa. Mas o Supremo deixou claro que a plenitude da defesa não é um princípio absoluto, também merece temperamentos. E nesse caso foi temperado porque se trata de tese de lesa humanidade. Eu encerro dizendo que existe um outro debate.
Se a legítima defesa da honra, apesar de não poder ser utilizada como causa excludente do crime, se pode ser usada pelo menos para reconhecer-se o privilégio. Eu entendo, Excelência, com o devido respeito, que se trata de uma tese lesa à humanidade, ela não pode sequer ser usada como privilegiadora. Satisfeito. Olha, olha.